Olá pessoal, vamos começar mais uma aula da introdução e hoje vamos aprender como selecionar uma amostra. A ideia dessa aula não é apresentar com profundidade cada técnica, é vermos de forma superficial cada uma e aprendermos os aspectos mais importantes delas. A primeira técnica é o planejamento de experimento, cujo objetivo é analisar o efeito de uma variável sobre a outra, controlando os fatores externos indesejados. Essa segunda parte é muito importante para a gente aqui. Nós temos um problema, mas para estudar este problema, outras variáveis podem interferir no nosso resultado. E no planejamento de experimento, a gente tenta controlar estes fatores externos, para que ele não afete a minha resposta principal. Por exemplo, imagine que queremos verificar a eficácia de um remédio. Separaríamos um grupo que tomaria o remédio e um outro que tomaria o placebo. Poderia ser, então, esses indivíduos aqui. E quando eu disse que tentamos controlar os fatores externos, é, por exemplo, será que queremos que o sexo seja um fator que influencie o resultado da eficácia do remédio? Talvez não. E a idade? Será que ela é importante que controlemos para que ela não cause um confundimento com a nossa resposta principal? Então, este é um ponto importante no planejamento de experimento que conseguimos, de certa forma, controlar. Um segundo ponto do planejamento de experimento é que temos uma intervenção na realidade. Esses dois grupos, eles são construídos intencionalmente. Os indivíduos não foram selecionados aleatoriamente para tomar um remédio e para tomar um placebo. Foi intencional colocar o indivíduo 1, 2 e 3, por exemplo, tomar o remédio, o 4 e 5 e 6 tomar o placebo. Justamente porque o nosso objetivo é também controlar os fatores externos. E por fim, o custo desse tipo de experimento geralmente é muito elevado, por conta de toda essa construção. E com custo elevado, geralmente também temos uma amostra pequena. E nesse exemplo, veja que quem tomou remédio são só os homens e quem tomou placebo são só as mulheres. Nesse caso, talvez o sexo influencie no resultado final. Então, para controlar, por exemplo, esse fator externo, deveríamos agrupar os indivíduos de forma diferente. Por exemplo, dessa forma aqui. Ora, Eduardo, mas agora temos de fato homens e mulheres em ambos os grupos. Entretanto, do lado direito temos pessoas com mais idade e do lado esquerdo pessoas com menos idade. Ou seja, agora a idade pode também estar influenciando no resultado da eficácia do remédio. É exatamente nesse processo de tentar controlar os fatores externos que estamos intervindo na realidade. Esse experimento é muito comum em áreas como da saúde, agrárias, biológicas, justamente porque nessas áreas tem-se o interesse em avaliar um tipo de tratamento considerando diferentes cenários. E esses cenários muitas vezes não são de potencial interesse. Então, controlamos de certa forma os fatores que não temos interesse, a fim de estudar propriamente somente aquele do nosso objetivo. Um outro exemplo é esse que a gente está vendo na tela, é a de reação de polimerização. Temos do lado esquerdo 3 variáveis que gostaríamos de avaliar quais os níveis ótimos a fim de obter um rendimento e uma massa molar adequados. Adequados aqui seria um alto rendimento e uma alta massa molar. Veja que cada linha dessa tabela representa um cenário. Por exemplo, na primeira linha é temperatura em 80 graus, monômero 25 gramas e catalisador 2 gramas. A segunda linha, temperatura a 100 graus, monômero a 25, catalisador a 2. E assim para todas as combinações. Eu não vou entrar em detalhes em qual tipo de planejamento é esse e quais tipos de planejamentos existem, mas é só para sabermos que existe essa técnica cujo objetivo é estudar a relação de uma variável sobre a outra em situações nas quais existem outras variáveis que podem
interferir nesse resultado. Um outro exemplo, a configuração ótima para tirar a mancha de uma roupa. Novamente, temos vários fatores envolvidos aqui, seja o tipo de sabão, seja o tempo utilizado na lavagem ou a quantidade de água. Então aqui temos 3 fatores e gostaríamos de saber qual é a combinação ótima. Novamente, veja que estamos interferindo na realidade, a partir do momento que consideramos os pontos experimentais pré-especificados. O primeiro tem que ser o sabão laranja com pouca quantidade de água e um tempo também reduzido, e assim por diante. Uma segunda abordagem, que é diferente do planejamento de experimento, é o levantamento observacional. Nesse caso, os dados eles são coletados sem que o pesquisador tenha o controle sobre as informações obtidas. Ou seja, eu não faço aquela intervenção na realidade. Eu simplesmente obtenho os dados e aqueles dados que chegaram para mim que serão a minha fonte de informação para a análise. É claro que se vierem erros grosseiros, como dados faltantes, valores atípicos, nós iremos intervir. Mas isso é uma exceção. E por isso que dizemos que estamos fazendo uma observação passiva da realidade. Nós simplesmente analisamos o que chegou para a gente. Além disso, não temos controle sobre as variáveis. E por conta dessa liberdade, o custo da coleta é menor, as amostras são maiores, entretanto, são muito mais ruidosas. Porque antes eu controlei tudo que poderia influenciar o meu problema. Aqui não tem qualquer controle. Então eu tenho uma amostra muito maior, entretanto, a análise tem que ser conduzida de forma diferente, porque os dados estão da forma com que eles vieram. E a aplicação desse tipo de abordagem são várias. Por exemplo, transações financeiras. Você simplesmente tem todas as transações, independente se foi de pessoa física, se foi pessoa jurídica, se foi homem, se foi mulher, idade, são todas que vieram de uma forma conjunta. Ou comunicações e mensagens. Você tem todas as comunicações. Então é por isso que é uma observação passiva. Você simplesmente coleta essas informações e vai analisar de uma maneira específica. E isso não se restringe somente a mensagens, poderia ser imagens, buscas na internet, no e-commerce, etc. E esse tipo de levantamento está cada vez mais abundante na internet. Isso tudo são informações úteis para a gente analisar de alguma forma. E o terceiro que vamos ver na aula de hoje são os levantamentos amostrais. A amostra é obtida de uma população bem definida, então eu tenho uma população que eu gostaria de analisar essa população e por meio de um processo bem protocolado, é importante enfatizar essa questão, nós amostramos uma parcela dessa população. E por que tem que ser bem protocolado? Para que essa amostra seja de fato representativa dessa população. E para esse processo, existem vários métodos que podemos diferenciar em 2 grandes colunas, que é a amostragem probabilística e a não probabilística. Na próxima aula, nós vamos aprender a amostragem probabilística e numa aula seguinte, vamos aprender a não probabilística.